As últimas notícias do Fluminense neste vídeo da Central. Volta de John Kennedy, temos informação exclusiva. Detalhes sobre a recusa do Fluminense pela investida do Wolverhampton para Aras. Jornalista traz informação de que teve proposta multimilionária da Arábia Saudita que foi recusada pelo John Aras. Que história é essa? E também reforço para a Copa do Mundo de Clubes, deve ganhar mais espaço nessa sequência de jogos. O Fluminense terá uma maratona de jogos difíceis a partir de agora contra o Cruzeiro. Eu vou trazer a lista de jogos para vocês. Então deixa o seu like, ative as notificações. Central Fluminense todos os dias aqui trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar sobre as informações sobre John Aras, porque a torcida está apreensiva sobre uma possível saída do craque tricolor, que externou mais uma vez nesse retorno ao Rio de Janeiro o desejo de jogar na Premier League e basicamente jogar no Wolves, né? Wolverhampton, equipe inclusive que contratou o André na temporada passada, tá? O Fluminense fez algumas exigências, né? E aí tem um resumo aqui que o jornalista Vitor Lessa traz, né? Ele conseguiu apurar algumas condições impostas pelo Fluminense e eu vou falar aqui sobre essas exigências e comentar, né? Segundo ele, houve uma tentativa de manter Aras até agosto, pelo menos, mas isso foi descartado imediatamente pelo clube inglês. O Fluminense exige um percentual bem superior aos 50% a que tem direito na negociação. Ou seja, o Flu impõe que o Patriotas aceite receber bem menos do que os 50% que detém. E aí, assim, rápido comentário. Pô, o Fluminense tá de sacanagem, né? O Patriotas não é trouxa. O Patriotas está contando com essa venda e se fosse ao contrário, o Fluminense não aceitaria. Todo mundo acharia, a torcida do Fluminense, né? Se o Fluminense aceita um negócio desse, ia estar revoltado. Assim, para mim isso não existe, isso é incompetência da gestão do Fluminense que não comprou o restante dessa porcentagem do Aras lá atrás, em 2022, quando ele começa a se destacar pelo Fluminense. Era para o Fluminense ter resolvido isso e não resolveu. E obviamente, o Patriotas não vai deixar, imagina só, um time modesto igual o Patriotas, talvez seja a maior venda, a maior negociação da história do clube, né? Vamos pela primeira proposta do Wolverhampton, 65 milhões de reais para o Patriotas é muito dinheiro, é assim, dá para eles nadarem na grana. Eles podem reestruturar o clube todo, fazer melhoria, enfim, é um dinheiro muito grande para o Patriotas. E, assim, essa exigência não tem o menor sentido o Fluminense fazer, e, assim, sendo tricolor, mas a gente tem que ser sincero, né, gente? Não existe isso, tá? O Fluminense espera um valor superior aos 20 milhões oferecidos em euros, tá? E a tendência é que o Wolverhampton aumente a proposta, e aí, corretamente, o Fluminense quer um valor maior do que 20 milhões de euros para o Aras, é pouco, sem sombra de dúvidas, tá? Aí tem aquela informação que eu disse na introdução sobre a proposta do mundo árabe. O Aras recebeu uma proposta gigante do Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo joga, que agora tem o Jorge Jesus como técnico e que tentou atravessar a negociação do Gerson com o Zenit, mas ele já tinha aceitado jogar no Zenit. Mas o Aras sequer quis abrir conversas. Ele receberia cerca de 500% a mais do que fatura atualmente no Fluminense. A oferta era de 10 milhões de dólares anuais por 5 anos, gente. Um valor enorme, se eu não me engano, mais de 65 milhões de reais. Imagina só, multiplica aí 65 vezes 5. É muita grana, né? É para aposentar as próximas gerações. A Zoe não ia precisar trabalhar nunca mais, né? Mas um jogador não quis. Segundo o jornalista, a questão não é dinheiro, nunca foi, e a gente sabe muito bem disso. Não é, porque ele recusou a proposta do Zenit, que era boa, né, para ele. Foi a melhor proposta que tinha chegado para o Fluminense até então.
Só que ele recusou e ele queria ir na proposta do Girona, que era para receber menos do que ele recebia já no antigo contrato dele com o Fluminense, só que a oferta era muito baixa do Girona, né? Era apenas 7 milhões de euros, tá de sacanagem, né? E o Fluminense foi correto, até porque o Fluminense estava correndo risco na época de cair, e graças também à permanência do John Arias, o Fluminense permaneceu, foi bem na Copa do Mundo e agora está numa situação mais favorável, né? O Arias, ele vai receber menos do que recebe aqui no Fluminense. A proposta do Wolverhampton em salário é inferior ao que ele recebe no Fluminense. Mas ele tem esse sonho de jogar na Premier League. Então, assim, eu respeito muito. Muita gente tá reclamando do Arias, né? Falando, ai, tem que ficar no Fluminense para sempre, tá jogando idolatria fora. Eu não acho isso. E eu respeito muito porque no mundo do futebol hoje a gente vê muito jogador, muita gente indo só pelo dinheiro. Às vezes não é nenhuma coisa tão boa assim, mas só pelos valores, pelas cifras mais altas. Enfim, deixam projetos, né? Deixam idolatrias. Cara, só que a questão do Arias não é dinheiro. É sonho, cara. E às vezes assim, você que está acompanhando esse vídeo, com certeza já teve sonhos, tem sonhos, e cara, nem todo mundo entende. E realmente, às vezes não é só dinheiro, não é só pela grana. Então, assim, isso eu respeito, assim. Não é pela grana. Se fosse pela grana, ele ia pro Al Nassr ganhar esse valor todo que eu acabei de falar, que é a informação do Vitor Lessa, né? Mas enfim, claro que o Fluminense precisa ver o que é o melhor para ele também. O Fluminense está acima de tudo, mas assim, o respeito por esse sonho do Ares, ele mostrar que realmente não é só dinheiro, é por um sonho mesmo, uma coisa, né, emocional, me faz respeitar, por mais que, pô, perder o Ares no Fluminense nesse momento seria muito ruim, né? O Fluminense, por sua vez, sempre deixou claro que não queria negociar o jogador, até por isso que fez de tudo para renovar o vínculo e torná-lo o jogador mais bem pago do clube. Mas o Arias reforçou esse pedido, argumentando que entregou muito pelo clube em todos esses anos e é que agora seria a hora de retribuir. Se o clube inglês subir o valor e aceitar as exigências colocadas pelo Fluminense, o John Arias pode ser vendido nesses próximos dias. A informação dele é que pode ser vendido nessa terça, enfim, mas nesses próximos dias, né? Então, tá aí esses detalhes trazidos pelo Vitor Lessa sobre John Arias. Tirando ali a parte do que o Fluminense exige um percentual superior aos 50% que tem, assim, não tem nada a ver isso aí. É incompetência do Fluminense que não foi lá comprar mais uma porcentagem maior, pelo menos. Ah, se não conseguisse os 50%, pô, comprava uns 20, comprava uns 30, para pelo menos ter 80% aí do passe do jogador, né? Dos direitos do jogador, mas não fez. O restante, assim, são informações assim interessantes, importantes. Fluminense fazendo bem a sua parte de exigir mais do que os 20 milhões, recusou a primeira proposta. O Wolves vai fazer uma nova proposta. O John Arias tem a vontade dele. Talvez a proposta do Al Nassr poderia ser até maior do que essa do Wolves, né? Pelas questões de cifras, geralmente os clubes árabes, enfim, gastam dinheiro mesmo, né? Para o Fluminense seria bem melhor, financeiramente falando, mas o jogador não quer jogar lá, ele quer jogar na Europa e na Premier League, né? Não necessariamente pelo Wolverhampton, mas eu acredito que o John Arias quer usar o Wolverhampton como uma ponte para chegar nas principais equipes, não só da Inglaterra, mas europeias também, que um jogador que se destaca na Premier League fatalmente ele é cobiçado por clubes grandes ali, até de outros países, né? Então, é um resumo bom. Se eu fosse palpitar, acho que o Arias se despede no jogo do Cruzeiro. Eu acho difícil o Fluminense, por exemplo, o Wolves subir em 5 milhões de euros aí, botar 25 milhões. Eu acho difícil o Fluminense recusar essa proposta. Né? Uma pena que a gente não tenha mais do que 50%. Falam que o Fluminense tem 40% só, porque 10% é do representante do atleta. Com certeza foi numa renovação de contrato isso. Né? E perde tecnicamente, obviamente, que é um jogador que está no auge, um jogadoraço. A gente viu o que o Arias fez nos últimos anos, viu o que ele fez na Copa do Mundo. E vai ser difícil
suprir é, é, essa saída tecnicamente e na questão de identificação mesmo. É um jogador que a gente se identifica muito dentro do Fluminense, é um cara que se entrega, sempre se entregou, então será difícil em várias partes para o torcedor do Fluminense, mas fica aí essas informações, deixe seu comentário, né, sobre essas informações do John Arias, trazido pelo Vitor Lessa, comenta aí, né? Deixa o like aí, se você concorda comigo, comenta aí se discorda, vamos debater aqui, porque a Central Fluminense é um canal democrático. Informação exclusiva aqui da Central Fluminense sobre John Kennedy, porque ele chega na manhã dessa quarta-feira para se reapresentar no Fluminense. Ele vai desembarcar na manhã dessa quarta-feira e deverá ir ao CT, né, para fazer alguns procedimentos. Tem a expectativa aí de que ele possa ser regularizado a tempo de enfrentar o Flamengo no final de semana, jogo no domingo, 7h30. Cara, acho que é possível até regularizar contra o Cruzeiro, mas terça-feira não treinou, né? O Fluminense se representou ontem depois do Mundial de Clubes, tinha feito um treino lá nos Estados Unidos ainda, tem essa terça, vai ter esse de quarta. Para o jogo do Cruzeiro, acho que vai ficar muito em cima, mas para o confronto contra o Flamengo, ele poderá ficar à disposição, né? O caçador de urubu John Kennedy, né? Tem essa música aí, carinhosamente, da torcida, e a gente espera que o John Kennedy possa de fato vir com a cabeça no lugar. Ele estava jogando lá no Pachuca, né? A questão física não vai ser um problema. Tava na Copa do Mundo de Clubes, entrou contra o Real Madrid, né? Participou ali ativamente do segundo tempo. Ele perdeu espaço, né? Quando o Guilherme Almada sai do clube, antigo treinador, entra o Jaime Lozano. Ele estava até relacionado para o último jogo do Pachuca, mas o Fluminense negociou esse retorno. Pachuca, o Capone falou ontem no vídeo, postando, né? Agradecendo a passagem dele. Muitos torcedores do Pachuca lamentando a saída, né? Falando que foi tecnicamente o jogador mais brilhante dos últimos tempos lá no Pachuca, que não entendiam porque ele tinha menos minutos, poucos minutos, né? Já que quando ele entrava fazia diferença, jogava bem. A princípio, tá? Era uma questão do técnico mesmo. Não tinha nenhuma questão extra-campo, pelo menos o que foi falado nessa saída. Ele estava na ativa, estava jogando, ele começou super bem lá no Pachuca, né, jogando com o Salomão Rondon, fazendo uma dupla de ataque, com a camisa 10 inclusive, só que ele perde espaço aí com o novo treinador e agora está de volta um pedido do Renato Gaúcho. John Kennedy, precisamos mais do que nunca de você, então essa é a nossa torcida, que ele consiga voltar bem e ajudar o Fluminense nos objetivos. Temos 3 competições importantes para disputar até o final da temporada. E a expectativa depois da Copa do Mundo, a exigência da torcida é que pelo menos conquiste uma dessas competições, porque conquistando uma dessas competições a gente estará de volta à Libertadores para ter essa possibilidade de, quem sabe, em 2029 retornar à Copa do Mundo. Antes da próxima notícia, eu quero pedir a sua atenção, porque eu vou mandar um abraço para quem acompanha os nossos vídeos. Silvio Pereira, de Lajinha, Minas Gerais. O Nemias, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Gloriosa Big Field. Jorge Pedrosa, de Encarnación, no Paraguai. Central Internacional. E Vander Lúcio, de Goval, Minas Gerais. Muito obrigado. Deixa o seu like. Não esquece de deixar o like não. Ripa o vídeo aí. Você que pode pelo celular, dá um hype no vídeo pra gente alcançar mais tricolores e a gente continuar, né, com o nosso belíssimo trabalho. Agora eu quero falar sobre o único reforço para a Copa do Mundo, o Soteldo, tá? A expectativa é que ele ganhe espaço para essa próxima sequência na temporada. O Flu terá uma maratona de jogos muito grande e o Renato Gaúcho deverá rodar a equipe como estava fazendo antes da Copa do Mundo de Clubes. Serão pelo menos 12 partidas até o final de agosto, gente. Se a gente considerar
que a gente está na metade de julho, é muito jogo para o Fluminense disputar. Olha os jogos que o Fluminense tem com data confirmada, tá? 17/7 contra o Cruzeiro, nessa próxima quinta-feira, 7h30 pelo Brasileirão. No domingo, dia 20, 7h30, Fla-Flu pelo Brasileirão. Dia 23, na quarta, Fluminense e Palmeiras, né? 7 da noite, Fluminense terá 3 jogos seguidos no Maracanã. Isso pode ser muito bom. Quem sabe a gente fazendo 9 pontos aí para encostar na ponta do Campeonato Brasileiro. E aí na outra semana, no domingo, dia 27, 4 da tarde, São Paulo e Fluminense. Dia 30, meio de semana, quarta-feira, 9h30 da noite, Internacional e Fluminense pela Copa do Brasil. No dia 2 de agosto, Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão, 9 horas da noite. E no dia 7/8, Fluminense Internacional, 9h30 pela Copa do Brasil. Então, meu amigo, é só jogo grande. É Cruzeiro, é Flamengo, é Palmeiras, é São Paulo, é Inter e é Grêmio. Tá bom pra vocês? Essa volta vai ser animada da temporada aqui do Fluminense no cenário nacional. Então tá aí, o Soteldo deve ganhar chances. Eu, particularmente, pelo jogo que eu vi ali do Chelsea do Soteldo, eu acho que ele vai ser muito útil aqui na nossa realidade da Liga Brasileira, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E se estiver saudável, pode ajudar e muito o Fluminense com os seus objetivos. Mas deixe seu comentário. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima.